Olá, amigos e amigas! Começa aqui mais um programa da CEPA, um programa da Comunidade Evangélica de Porto Alegre, integrante da nossa IECLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. E o programa da CEPA conta com os seguintes apoiadores. E hoje o programa da CEPA é especial. Hoje tem CEPA Debates com o pastor Eloir Weber. Olá, amigo e amiga. Nós estamos no programa CEPA Debates e é muito bom acolhê-lo na paz, na graça e no amor de Deus, revelado em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Eloir Weber, atuo na Paróquia do Salvador, aqui em Porto Alegre, e desejo que, acima de tudo, o amor de Deus os encontre a cada novo dia, a cada novo desafio. O CEPA Debates deseja ser um programa que traz assuntos do nosso dia a dia, à luz também da Palavra de Deus, revelando assim o nosso jeito luterano de lidar com as situações e os temas do nosso dia a dia. Sejam bem-vindos ao nosso programa CEPA Debates deste mês. Eu trago hoje duas convidadas muito especiais para o programa CEPA Debates e apresento elas. É bom ter vocês aqui como convidadas desse programa CEPA Debates de hoje. Eu apresento com alegria Juliana Gavioli, formada em Pedagogia e Orientação Educacional, especialista em Psicopedagogia e coordenadora pedagógica no Centro Infantil Eugênia Conte, vinculada à Paróquia do Salvador, à Comunidade Evangélica de Porto Alegre. É professora em cursos de pós-graduação e há 17 anos atua na área educacional. Apresento também com alegria a Vivian Ferreira Bica da Silva. Ela é professora formada em letras, especialização em inglês pela PUC aqui do Rio Grande do Sul, professora e supervisora escolar na Escola Municipal de Ensino Fundamental Governador Hildo Meneghetti, aqui em Porto Alegre. Atuou também como professora e coordenadora pedagógica no Centro de Ensino Médio Pastor Domus, aqui em Porto Alegre, vinculada à Comunidade Evangélica de Porto Alegre. Está há muitos anos na área da educação e é membro da Paróquia Martin Luther, aqui em Porto Alegre. Queridas Juliana e Vivian, vocês são muito bem-vindas. É uma alegria acolhê-las no programa de hoje. Muito bom dia, então, a todos, o pastor Eloir, a Juliana, e agradeço pela participação no programa. Muito bem, então, bom dia a todos, bom dia pastor Eloir, bom dia colega Vivian, e estamos muito felizes de estar aqui debatendo um assunto tão importante para os temas atuais de hoje. Queridos telespectadores, certamente a educação é um dos grandes desafios em nossa sociedade brasileira. O tema da educação, especialmente o tema da educação na escola pública, ele tomou conta nos últimos tempos da mídia. Ele está presente nas preocupações das pessoas em geral, mas também de modo bem especial nas escolas. Há essa preocupação entre educadoras, tem essa preocupação, mas acima de tudo, é um momento especial de buscarmos saídas, soluções e olharmos também para as alegrias do desafio da educação na escola pública. Portanto, hoje o programa CEPA Debates, ele quer trazer este assunto na pauta: as alegrias e as dificuldades das educadoras em escolas públicas aqui em nossa capital do Rio Grande do Sul. Queridas debatedoras, vocês no dia a dia se defrontam com essa realidade, com as alegrias e também as preocupações de serem educadoras no meio em escolas públicas. Vocês poderiam talvez trazer em rápidas palavras um pouco como é que é o meio no qual vocês trabalham? Talvez vocês descrevem esse meio. Então, aqui na Escola Hildo Meneghetti, eu atuo como professora no momento de língua portuguesa, com alunos de 6º anos e 7º anos.
e à noite, então, o trabalho da supervisão escolar com alunos de EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. Eu aqui no Centro Infantil trabalho na coordenação pedagógica da educação infantil, então de 4 meses a 6 anos, e também no programa do SASE, que é o contraturno da escola Hildo Meneghetti, então trabalhamos em parceria na nossa comunidade, e o trabalho educativo, que seria um curso profissionalizante. Então na escola nós temos, né, a dádiva de trabalhar com todo o laboratório, né, de 4 meses a 17 anos e 11, né, onde a gente pode contemplar o crescimento aí, e o desenvolvimento integral dos nossos alunos. A nossa escola, Hildo Meneghetti, é uma escola de ensino fundamental. Geralmente as crianças também ficam desde a educação infantil até o final deste curso, do ciclo C, como nós chamamos, né? A escola atua em ciclos, e nós conseguimos acompanhar bastante o desenvolvimento das crianças. E é uma escola considerada grande, é uma escola assim de 1.800 alunos aproximadamente. Talvez só para contextualizar o nosso telespectador, tanto a escola Hildo Meneghetti quanto o Centro Infantil Eugênia Conte, vinculado à comunidade evangélica de Porto Alegre, ficam aqui no bairro Nova Santa Rosa, aqui na Zona Norte, em Porto Alegre, né? Talvez, Juliana e Vivian, quais são as maiores alegrias que vocês encontram no trabalho de vocês como educadoras? Eu penso que a maior alegria é estar em contato com essas crianças e jovens, porque há uma troca muito intensa nessa relação, eles nos ensinam muita coisa também. E nós temos momentos de realização quando vimos que esses alunos aprendem a conviver, fazem planos para o seu futuro e conseguem realmente acompanhar aquilo que vem sendo desenvolvido na escola. Procurar destacar os pontos positivos que a gente tem no nosso trabalho, até em função da educação, né? Até em função do cenário que se monta da educação hoje, né? As pessoas vêm falando sempre de uma situação de crise, de fracasso, e isso me parece, né, Vivian, que isso vem contaminando, né, os espaços educacionais. E a gente precisa realmente resgatar aquilo que nos traz alegria, o que nos traz felicidade no nosso trabalho, principalmente porque nós somos peças fundamentais nesse quebra-cabeça, né? Nós, os alunos, as famílias, aonde nessa troca a gente constrói vínculos importantes, né? A gente faz parte dessa família, eles fazem parte da nossa vida, e isso com certeza é muito, né, muito gratificante, né? Quando a gente consegue visualizar pessoas aí que já são chefes de família, né, e que passaram já na nossa trajetória e dentro do nosso trabalho. Isso é verdade, porque como eu já estou nessa escola há 16 anos, hoje eu tenho alunos que são filhos de ex-alunos meus, né, de quando comecei a trabalhar aqui. E isso realmente é uma alegria. Eles contam isso na sala de aula, contam histórias, né, e dizem, meu pai disse que tu deu aula para ele e tal. Então isso é bem interessante. Mas claro que a gente tem todo um plano de trabalho, a gente depende do grupo de trabalho, da atuação, para conseguir atingir esses objetivos e para manter esse clima de valorizar o positivo dentro da escola. Eu gostei muito dessa introdução que vocês trouxeram para nós. Olhar para aquilo que verdadeiramente é importante, que são as coisas bonitas que vocês escolhem. E eu acho que nesse sentido vocês trazem muitas coisas positivas e do dia a dia de vocês, né? Então acho que seria importante nós aprofundarmos um pouco mais esse lado, né? Com certeza, assim, a gente diariamente a gente busca essa parceria, né? A Vivian traz muito bem esse resgate, né? Que nós somos sozinhos, individuais, né? Estabelecemos uma rede onde cada um tem o seu papel fundamental, e isso faz com que os nossos trabalhos sejam mais leves, né? Que a gente possa, além de trabalhar, hoje a educação ela vem com o papel da formação integral do sujeito, né? O sujeito biopsicossocial e espiritual, né? Esse sujeito que ele tem, ele não vem fragmentado em caixinhas, ele faz parte desse processo
como um todo, e nós não temos mais como deixar, não, nosso papel é apenas educar, né? No sentido de transmitir o conhecimento. Pelo contrário, hoje a gente faz uma troca muito intensa, né, Vivian? Onde as crianças, os adolescentes nos trazem a sua bagagem dentro das suas comunidades, dentro dessa questão social tão importante, né? E nos faz também conduzir tantas vezes de uma forma diferente, né? Nos organizamos, planejamos, estabelecemos metas, mas às vezes eles nos trazem com as suas realidades uma forma, quem sabe, diferente de trabalhar. E isso é o que é enriquecedor, né? A gente poder sempre estar construindo e desconstruindo, porque esse é o grande, né, nossa grande tarefa dentro da educação, né? Não engessar, sempre poder trazer a possibilidade, né, da transformação e da troca. Por isso há muitos desafios. Por exemplo, um dos desafios é fazer com que as famílias também nos ajudem nessa tarefa e participem da educação das crianças. Penso que aqui na comunidade nós temos uma boa participação, né? Conseguimos isso, mas de novo é um trabalho que deve ter bastante intencionalidade. Como a gente vai aproximar a família da escola, a família do aluno no acompanhamento da tarefa de educar, para que isso não seja transferido só para a escola. Concordo com a Juliana quando ela diz que hoje educar é uma tarefa maior, no sentido de que há a formação integral da pessoa. Por isso, na escola também deve haver um planejamento para isso, no sentido de que se desenvolva toda essa convivência, a questão social, a questão de valores, não só o conteúdo pedagógico. Vivian e Juliana, a impressão que eu tenho é que vocês estão trazendo exatamente essa questão da importância do papel da pessoa, do educador, da educadora nesse meio, né? E a importância dele no contexto social, né? Vocês poderiam talvez trazer mais alguns elementos? Acho que essa questão é muito importante a gente trazer, né? Professor, como um mediador, né, do espaço entre o aluno, o professor e a família, né? O professor hoje ele tem esse papel de mediar, porque nem sempre as famílias têm a compreensão, né, de quanto é importante a participação deles nesse contexto familiar, né, nesse contexto escolar. Então, cada um acha e terceiriza muitas vezes, não por uma falta de interesse, mas às vezes por falta de conhecimento mesmo. Né? Acha que a escola é o espaço onde a criança aprende. E na verdade, a escola é este espaço, mas em casa é onde é o espaço da manutenção, né? Vive onde realmente a família investe e confia, né? Eu digo que tem uma grande diferença das famílias dos alunos, que as famílias fazem parte desse processo. Não só pelo olhar, pelo carinho, pela atenção, mas também pela valorização desse processo, né? Por acreditar que a escola realmente é um espaço aonde pode trazer novas possibilidades e um futuro aí de êxito, né? Mas a escola não é sozinha, realmente, como a gente tá conversando aqui, né? A gente precisa dessa rede de parceria, né? Mas em relação ao educador em si, ao papel do professor, sim, eu penso que hoje se atua bastante como mediador, trazendo desafios. As crianças hoje em dia, elas não aceitam que qualquer coisa, né, eles sempre devem ter esse desafio e a partir daí aprender a fazer, dar a sua opinião, fazer a sua crítica, poder participar também. Não existe muito mais esse papel de o professor ser transmissor, né? Hoje em dia eu penso que a ideia é a gente construir juntos, né? Muitas vezes tem alguns conhecimentos, por exemplo, dessa área tecnológica, que eles sabem mais do que nós, né? Então a gente é que aprende com eles, né? Leva uma turma no laboratório de informática, muitas vezes eles sabem mais do que nós. Então isso é bastante interessante. Mas é óbvio que também deve-se ter um plano de trabalho, um planejamento e muita intencionalidade naquilo que a gente quer atingir.
tanto nessa construção de valores, de convivência, quanto nos conteúdos que a gente quer desenvolver com eles. Uma das coisas boas que essa juventude tem é exatamente esse poder de questionar e de não se convencer facilmente das coisas, né? Então, talvez olhando um pouco para o papel familiar nesse contexto educacional, começando nessa linha, como é que vocês veem as famílias dos alunos de vocês? Obviamente que não há uma uniformidade, mas em geral, como é que são essas famílias? Acho que no geral, assim, né, nós temos diferentes realidades, né? Temos famílias que, em função da questão profissional, né, ocupar um tempo maior do que seria o adequado, né, acabam compensando nessa educação com a questão do ter do que do ser, né? Então valorizam muito essa coisa do presente, do jogo, do videogame, enfim, por mais que sejam comunidades de uma classe social em desenvolvimento, nós encontramos todo tipo de acesso às novas tecnologias, né? E por vezes até mesmo em função desse cansaço dos pais, acabam que é mais fácil pela questão de agilidade das coisas da rotina diária, né? Que acabam terceirizando para as tecnologias. E isso falta o espaço do sentar à mesa junto, das refeições, né? A televisão hoje ocupa um espaço muito maior do que deveria, né? Tem um documentário que fala A Criança Alma do Negócio e diz que a televisão fala com a criança todo dia. Nós falamos de vez em quando, né? Porque às vezes os pais dizem, mas eu já falei e ele não aprendeu. Sim, a gente vai falar várias vezes a mesma coisa, porque esse processo ele é muito maior, tem que ter essa intencionalidade que a Vivian traz muito bem, né? Porque não é de uma hora para outra, né, que isso é internalizado, é uma construção, é uma desconstrução e novamente uma construção, né? Então as famílias hoje, a gente vem conseguindo grandes avanços, né, trazendo eles para dentro da escola no sentido não de fazer queixa do filho, não de questionar a educação. A nossa intenção hoje, enquanto, né, acho que o nosso maior desafio é a busca de solução, né, e não de culpados. Participar e auxiliar, né? Na verdade, a gente tem formações familiares muito diversas no nosso contexto aqui. Nem todas as famílias têm um pai, uma mãe. Já fizemos até pesquisa na escola e observamos que em muitas das famílias eles têm só a mãe ou só a avó, né, que cuida deles. Então, às vezes a pessoa tem total interesse por aquela criança e não tem as condições para vir acompanhar de perto esse trabalho. Então, muitas vezes a escola acaba mesmo assumindo algumas tarefas que seriam mais da família, mas é porque eles não têm essas condições. Mas exatamente quando o serviço da orientação chama algum familiar na escola para acompanhar porque está acontecendo algum problema, é sempre na tentativa de ajudar essa criança, ou seja, na sua convivência ou nas suas dificuldades de aprendizagem. Então a nossa intenção sempre é ajudar, né? Fazer com que essa criança se desenvolva da melhor maneira possível que ela consiga e que a escola tenha condições de oferecer. Vocês trouxeram tanto o papel do educador, da educadora nesse processo, trouxeram o papel da família nesse processo todo, mas como vocês veem o papel do poder público nesse processo do melhoramento da questão educacional? Hoje a gente pensa, né, em articulações, enquanto a gente pode, enquanto educação, né, o nosso papel enquanto educador, o que a gente pode fazer para contribuir para esse avanço, mas para isso a gente também precisa ser escutado, né? Então, cada vez mais a gente precisa articular, né, políticas públicas eficientes que possam ir ao encontro dessas famílias que estão tentando fazer o seu melhor. A educação, né, está num processo também de encontrar o seu papel, né? Sabe-se há muito tempo qual é o seu papel, mas no sentido de, bom, são-me delegados tantas funções,
né? Em que momento eu também me sinto sobrecarregada com isso, né? Também tem uma fala dos professores quando a gente está em alguns espaços de troca, que também a educação também está tentando buscar o seu papel na atualidade, né? As famílias tentando buscar o seu norteador nesse processo, mas nessa rede entre educação, escola e aluno, falta, né, políticas públicas eficientes para que a gente possa desenvolver um trabalho com estrutura, né, com infraestrutura, né, porque é muito prazeroso a gente construir projetos, ter ideias, trocar, trazer essa fala do aluno para dentro da sala de aula, né, aproveitar todas essas possibilidades, mas também é prazeroso a gente estar num ambiente que tenha uma estrutura adequada, que a gente possa oferecer uma alimentação também quando a gente fala de merenda, né, quando a gente fala de assistência, né, no sentido de dar conta de todas essas demandas e essas defasagens que a gente tem atualmente. Eu penso que em muitos aspectos já houve uma melhora na educação pública, em termos de recursos, por exemplo, em relação à própria estrutura da escola, em relação às formações que são oferecidas para os professores, até de materiais para os alunos, como por exemplo livro, caderno, material básico, né, para o dia a dia do trabalho na escola, até coisas mais avançadas como laboratórios de informática, etc. E eu acho que já houve uma melhora. Esse ano, por exemplo, os alunos das escolas municipais receberam até uniforme. Agora, com certeza, concordo contigo no aspecto da falta de comunicação e falta de articulações, né? Por exemplo, entre a própria escola, o posto de saúde, o tipo de atendimento que é oferecido, nós temos muitos alunos que têm dificuldade de enxergar no quadro, né? E não têm condições para fazer uma consulta médica, para mandar fazer um óculos. Então existe uma parceria com a escola, os encaminhamentos são feitos através da orientação educacional, mas nem sempre a gente consegue chegar ao final do processo e que o aluno tenha aquele recurso à sua disposição. E aí o problema continua, né? Isso a gente tem tanto em termos de alunos crianças, quanto os adultos, que a gente também atende à noite, né? Alunos de até 75 anos, por exemplo. Queridos telespectadores, nós temos certamente muitos assuntos em relação a esse assunto central, que é a educação pública, para trazer. Mas infelizmente o nosso espaço é pequeno, é pouco, e eu gostaria ainda de trazer, prezadas Juliana e Vivian, talvez um pequeno desafio para vocês encerrarem a participação de vocês, dizendo assim aquilo que faz brilhar os olhos de vocês quando vocês olham para o futuro da educação e como educadoras. Bem, no dia a dia, como eu falei no início do programa, o que realiza é ver as crianças alegres com o aprender e também serem crianças alegres na escola, expressarem isso através das suas ações e da sua convivência. Isso com certeza nos anima, porque há muitos percalços no dia a dia. Então, eu acho que o que me faz feliz e o que brilha os olhos, né, é não em nenhum momento esquecer das marcas que a gente deixa na vida das pessoas, né? Desde o primeiro bom dia que tu dá, das relações que tu estabelece, né, do vínculo que tu fortalece com essas crianças e mostrar para elas que, independente da situação que elas vivem atualmente, isso não é um obstáculo para o futuro, né? E que dentro da nossa relação entre educação e aluno e família, nós podemos sim transformar. Eu digo que condição social não é produto final, né? E a gente pode sim alcançar voos muito altos. Depende da nossa fé, da nossa crença, daquilo que a gente quer e para onde a gente quer chegar, né? Muito obrigado, foi muito gratificante ouvir vocês falando sobre esse tema. Prezados telespectadores, eu ainda gostaria de deixar uma palavra bíblica como palavra final para esse programa de hoje. Palavra que vem de 1 Pedro, no capítulo 5, diz o seguinte: um conselho tanto para os educadores quanto para os jovens. Diz assim: aconselho
que cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu. E façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. E quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa que nunca perde o seu brilho. E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos. Que todos prestem serviços uns aos outros com humildade, pois a Escritura Sagrada diz: quem é contra, Deus é contra o orgulhoso, mas é bondoso com o humilde. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Que Deus continue cuidando de cada um de nós. Foi uma alegria tê-lo em nossos SEPA Debates de hoje.